Com 16 fazendas produtivas de algodão, soja e milho, presente em mais de 6 diferentes estados, um faturamento acima de 3 bilhões de reais, com mais de 4 mil colaboradores e recentemente com a incorporação de novas fazendas, o grupo SLC Agrícola se torna o maior produtor de soja do Brasil. E hoje a gente vai descobrir a história por trás desse resultado e como a família Logman conseguiu chegar nesse patamar. Em 1914, chegava no Brasil o engenheiro alemão Frederico Georg Logman. Ele trabalhava aqui na construção de estradas, pontes e ferrovias. Mas quando ele finalizou aí as obras, o governo não tinha como pagar o Frederico e eles acabaram fazendo o pagamento em terras. E como essa era a única forma que ele tinha de receber, ele acabou aceitando esses terrenos, mas não tinha absolutamente nada ali. Hoje essas terras é a cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul. E em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o Frederico Georg Logman resolveu fazer uma sociedade com o Balduino Schneider. E eles compraram um barracão que tinha lá ferragens e faziam algumas ferramentas agrícolas. E como o Balduino já tinha experiência com isso, eles montaram a empresa Schneider Logman e Companhia Limitada. A empresa estava indo muito bem até que 5 anos mais tarde o Frederico acabou falecendo. E o único filho que o Frederico tinha era o Jorge Antônio Logman, que estudava engenharia lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele veio para Horizontina para tentar vender o negócio do pai, já que ele também tinha um negócio lá em Porto Alegre, na área de construção, e a ideia era vender esse negócio e poder voltar para a cidade grande. O problema é que o Jorge ele não conseguiu vender as empresas do pai, ninguém queria comprar naquela época, e ele acabou tendo que ficar aí com a empresa do pai dele. O Balduino Schneider, que fazia sociedade com seu pai, o Frederico, ele acabou também vendendo a parte dele para o seu irmão e para os seus cunhados. Então eles ficaram em 5 sócios, o Jorge Antônio Logman mais 4 sócios. E como naquela época o que movia a economia do estado era só agricultura praticamente, o Jorge e os sócios resolveram focar o negócio deles criando implementos agrícolas, porque toda a agricultura na época ela era manual, então não existiam máquinas, não era automatizado as coisas. Então eles viram ali uma grande oportunidade de negócio. E o primeiro implemento que eles fizeram aí foram as trilhadeiras, que separavam aí os grãos das palhas, mas mesmo assim ainda tinha que colher manualmente. E como naquela época o Jorge Logman era um cara comunicativo, que se relacionava bem com a sociedade, ele recebeu do governo a emancipação da cidade e se tornou o primeiro prefeito de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Os negócios do Jorge estavam indo muito bem, até que em 1965 eles criaram algo que não foi só um marco para a empresa, mas como a agricultura em geral para a época. Foi a primeira colhedora fabricada no país, que ela já colhia e separava a palha dos grãos. E pensa que naquela época só existiam 13 colhedoras, eram 12 importadas e uma fabricada aí no Brasil pela empresa do Jorge. A partir daí as coisas começaram a crescer, a se tornar algo mais sério, e como os sócios eles tinham outros negócios, outras propriedades e estava tudo incluído nessa mesma empresa, eles resolveram separar aí essa parte da fabricação de máquinas e criaram a empresa então SLC Agrícola. Já em 1979, o Jorge Logman, junto com o Eduardo Logman, que é um dos seus 5 filhos e que sempre ficou à frente aí dos negócios junto com o pai, e hoje inclusive é o atual presidente da SLC Agrícola, foram para os Estados Unidos em busca de uma associação junto com a John Deere, que já vinham conversando aí há tempos, porque a John Deere era uma referência em tecnologia e tem uma grande experiência aí nesse segmento. E com isso eles venderam aí 20% da SLC Agrícola para John Deere. E com essa venda agora capitalizados, né, eles começaram a produzir também outras máquinas. Já em 1980, um amigo do Jorge Logman, depois de tanto insistir ele para comprar uma fazenda
lá no Cerrado, ele acabou adquirindo a primeira fazenda da SLC Agrícola no Cerrado brasileiro, com mais de 5.000 hectares ali próximo de Brasília. O problema é que naquela época eles não sabiam ainda cultivar no Cerrado, porque era uma região totalmente aí diferente do que eles estavam acostumados aqui no sul do país. Desde solo, clima, né, tudo. Tanto é que o primeiro cultivo que eles fizeram foi o trigo lá no Cerrado, e logo eles viram que não dava certo para aquela região. Mas com a ajuda aí de experimentos e tecnologias conduzidas pela nossa querida Embrapa na época, logo eles pegaram o jeito da região e partiram para plantar soja e milho. E como as coisas estavam indo muito bem e eles viram que dava certo plantar lá no Cerrado, eles começaram a comprar cada vez mais fazendas ali no Mato Grosso do Sul e Maranhão principalmente, porque na época as terras lá eram muito baratas comparado com o sul. O próprio Eduardo Logman, né, e filho do Jorge, atual presidente da empresa, ele comenta que na época eles venderam uma fazenda no Rio Grande do Sul de 1.800 hectares. E com o dinheiro aí dessa venda, eles pegaram 30% apenas da grana, foram lá para o Maranhão e compraram 25.000 hectares. Então era muito mais barato as terras e eles aproveitaram tudo isso e expandiram seus negócios. E em 1987, o seu Jorge Logman acabou falecendo, e o seu filho Eduardo Logman, que já vinha aí trabalhando na área financeira da empresa, teve que dar continuidade e assumir a ponta aí dos negócios. E para conseguir gerenciar e dar continuidade nos negócios, o seu outro filho, Jorge Luiz Logman, que é o atual vice-presidente da SLC Agrícola, resolveu largar tudo e vir ajudar o irmão. E na época ele era médico otorrino-pediátrico formado pela Alemanha, ele era professor da PUC de Porto Alegre e deixou tudo aí para gerenciar e expandir os negócios da família. Já em 1989, a SLC Agrícola inaugurou a grande fábrica da John Deere em Horizontina mesmo, né, devido toda aí a tradição e a história que a família construiu lá. E eles seguiram aí crescendo até que em 1999 a John Deere comprou 100% da fábrica da SLC. E com isso, a SLC passou a ser uma concessionária, uma revendedora da John Deere e não mais uma fabricante. Foi nesse período também que houve a separação da sociedade da família Logman com a família Schneider, onde a família Logman assumiu 100% da SLC Agrícola e, em busca aí de diversificar os negócios, outras fontes de renda, eles compraram a Ferramentas Gerais e criaram a SLC Alimentos, que comprava arroz e feijão e distribuía para o Brasil inteiro. E com a SLC Alimentos, eles chegaram a ser a terceira maior marca de arroz e feijão no Brasil. Tudo isso ali entre o período de 1999 e os anos 2000. Enquanto isso, a SLC Agrícola estava a todo vapor, comprando terras, produzindo cada vez mais. Já em 2007, eles resolveram fazer um novo marco na SLC Agrícola e no Brasil, entrando para a Bolsa de Valores, porque foi a primeira empresa agrícola a abrir capital no Brasil. Com isso, a família Logman detém de 53% da SLC Agrícola e o restante fica aí para os novos investidores que queiram adquirir as ações da empresa e serem sócios. Com essa listagem da Bolsa de Valores, a empresa captou cerca de 490 milhões de reais. E com essa bela grana em caixa, eles expandiram de vez a empresa, arrendando novas terras e aumentando as áreas de plantio. E como eles estavam aí focados na expansão da SLC Agrícola, em 2017 e 2018 eles acabaram vendendo a SLC Alimentos e a Ferramentas Gerais. A SLC Alimentos foi vendida para Camil Alimentos e foi fechado um acordo de 308 milhões de reais. E nesse tempo todo, as lojas de revendas da John Deere estavam crescendo muito, inclusive
Essas lojas são de propriedade 100% da família Logman, não faz parte aí da SLC Agrícola, listada na bolsa. E é impressionante que o próprio Eduardo Logman, que é o atual presidente da empresa, fala que o foco era tão grande na SLC Agrícola que eles não deram tanta atenção para a SLC Comercial, que são essas revendas. E mesmo assim a empresa cresceu muito. Tanto é que em 2019 eles compraram a Lavoro, que é do mesmo segmento, e passou a se chamar de SLC Comercial para SLC Máquinas. Hoje eles são uma das maiores revendas da América Latina, com mais de 18 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Só para você ter uma ideia, hoje a SLC Máquinas é a concessionária que mais vende trator no Brasil e a segunda que mais vende colheitadeiras também. Mas recentemente a SLC Agrícola incorporou aí a Terra Santa no seu portfólio, uma transação de 753 milhões de reais. Com isso, a SLC adquiriu toda a parte da gestão, da operação das terras da Terra Santa em um contrato de arrendamento de 20 anos. Ou seja, a SLC Agrícola que vai gerenciar, vai produzir, tem todo o direito de uso da Terra Santa, que são mais de 145 mil hectares, mas a terra, o lado imobiliário, pertence ainda à Terra Santa. E se você gostou desse conteúdo, manda aí para 3 amigos seus também para conhecer o Direto ao Campo e deixa aqui embaixo outras empresas que você gostaria de conhecer a história. Um grande abraço e até mais!